Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Empíria Data, onde a gente tem, todos os meses, a gente está trazendo aqui informações para te ajudar sobre análise de dados com inteligência artificial. E essa vai ser mais uma live para quem está buscando uma carreira na área de análise de dados, onde a gente vai mostrar como que você pode melhorar o seu LinkedIn utilizando IA. E eu estou aqui com o Bissoli para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Bissoli? Tudo bem, Guilherme? Tranquilo. Boa noite aí a todos. Show de Tudo bola. E vamos lá, certo. Bissoli, vamos falar desse tema aí, né? Porque que está totalmente conectado à carreira de um analista de dados, né? Muitas vezes ele precisa do LinkedIn para conseguir algumas oportunidades, né? Eu sempre falo que por mais técnico e bom que você seja, se você tiver um currículo invisível, ninguém te acha, né, cara? Então, é um tema bem interessante. Infelizmente, eu tenho visto bastante gente, né, disponível no mercado e bastante gente que fica muito tempo sem conseguir uma vaga. Talvez é aquilo que a gente sempre comenta, não está utilizando a inteligência artificial de forma correta, ou cola e copia, que eu já vi vários, né, infelizmente, vários currículos que você percebe que é inteligência artificial, né, e entre outras coisas. Então, é fundamental a gente utilizar a inteligência artificial de forma certa, uma das coisas que a gente vai comentar aqui na live. Muito bom. Então, se você é aquele profissional que está buscando vaga, se aplica um monte de vaga e não recebe as respostas ali no LinkedIn, a IA pode ajudar definitivamente, né, Bissoli? Certeza que sim, a gente vai comentar aqui de criar uma skill, como você pode criar um job match, digamos assim, para que você, antes de você aplicar, você fazer um job match para ver se você está de acordo, se sua vaga está de acordo com a descrição da vaga que você está querendo aplicar. Porque é aquilo, né, Guilherme? Às vezes a pessoa, ela, ela faz por inocência, assim, ela vai, aplica para 100, 200 vagas, só que o currículo dela está completamente desalinhado com a vaga, cara. Então, assim, não vai para frente mesmo, é difícil, entendeu? É. E hoje, né, Bissoli, a gente pode até ver o quanto que a IA já está auxiliando esse processo até mesmo de contratação, né? Muitas vezes aquele primeiro filtro inicial já é feito, inclusive, por inteligência artificial. Se você não entende os critérios que normalmente as empresas e as vagas pedem, cara, às vezes você é eliminado logo nesse filtro inicial e não é nem chamado para nada, né, cara? Exatamente. Peguei um mentorado aqui, ele estava com esse problema, e é justamente isso. Várias empresas, pelo menos aqui na Irlanda, o primeiro nível não é nem mais ser humano que faz a triagem, Guilherme. É justamente uma inteligência artificial com ATS, que é um software de aplicação e traqueamento que os recrutadores utilizam. Então, por exemplo, se você é um analista de dados e o seu currículo não tem nenhuma keyword de Python, de Power BI, SQL, entre outras palavras-chave de dados, cara, seu currículo vai passar batido, não vai nem parar, entendeu? E Cara, isso é uma coisa que exatamente. um ajuste simples que você pode fazer e você pode ter já um resultado bem legal, entendeu? E muitas vezes a gente vê muita boa, gente boa tecnicamente, só que está completamente invisível ali no LinkedIn, né, Bissoli? Porque não sabe se Infelizmente. apresentar. O cara que estuda muito, só que as pessoas não sabem que ele estuda muito. E aí o cara acaba ficando invisível ali pelo LinkedIn, né? Exatamente. Às vezes o cara tem um monte de portfólio, tudo guardado no computador dele, ninguém vê. Cara, você precisa aparecer, né? Você precisa mostrar o que que você tem, o seu portfólio, para todo mundo ver. O que não é visto não é lembrado, né, Guilherme? Isso é fato. Totalmente, totalmente. E o problema de fato não é falta de vaga, né? Porque a gente tem visto que vagas para a área de analista de dados tem muita, né, cara? E Cara, agora vagas que estão ainda complementando essa parte de dados com IA, que a gente sabe o quanto que os dados fazem a IA trazer informações cada vez mais assertivas, né? isso é a mais pura verdade. Se você for agora no seu LinkedIn, digitar analista de dados, filtrar por jobs, filtrar região e filtrar por post, você vai ver a quantidade de posts anunciando analista de dados júnior, analista de dados pleno. Cara, tem muita, mas muita vaga. Muita mesmo. Cara, muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente. A verdade é que o LinkedIn ele virou um mecanismo de busca, né? Então muitas vezes o recrutador não vai entrar procurando uma pessoa específica. Ele vai estar buscando por palavras-chave e por assuntos que estão relacionados àquela pessoa que ele quer buscar.
E se a pessoa estiver procurando uma vaga e não sabe se posicionar dessa forma, né, Bissoli, acaba que não vai ficar atrativo e não vai ser encontrado, né? Exatamente. É como se o próprio recrutador, ele tem lá, eu tenho essa descrição da vaga, procure pessoas que tenham este perfil para começar o processo de aplicação, né. De uma forma bem high level para falar, é como se fosse assim. E aí, cara, porque imagina o seguinte, imagina uma empresa grande, a Microsoft, né, ela solta lá uma vaga, aí você vai ver em tipo em 2 dias 5.000 pessoas aplicaram, 3.000, 4.000, 5.000. Não tem processo manual que vai conseguir fazer pelo menos a triagem inicial, entendeu? Então você tem que pelo menos entrar nessa triagem inicial para ter a oportunidade de conversar com a pessoa. Você tem que passar pela IA pelo menos, Cara, tá? E o que a gente totalmente. vai mostrar aqui é justamente isso, como você fazer isso, como você faz o seu currículo ficar alinhado com a vaga. Muito bom. E quais são as principais palavras-chave aí, Bissoli, para você começar a ser encontrado de fato por uma vaga de analista de dados, cara, para quem está Você buscando uma vaga? inclusive isso daí você já pode começar a utilizar a inteligência artificial, você pode montar um prompt de pesquisa, você pede para pesquisar as hashtags mais utilizadas da sua área, você pode inclusive passar alguns sites de recrutamento que eles têm, artigos do tipo, e aí você pede para listar: "Sou analista de dados, eu preciso que me liste pelo menos as 10 hashtags mais utilizadas na área, as keywords mais utilizadas na minha área", e pede para a inteligência artificial dar vai ter um resultado, e aí de acordo com o resultado você vai lá no LinkedIn e pode, começar a digitar essas palavras para você ver o que que vai aparecer de vaga dessas palavras, entendeu? Já começa por aí, já é uma dica bem bacana para você fazer. Muito bom. E aí, Bissoli, dentro do LinkedIn, eu acho que tem vários temas ali, né? Vários tópicos do LinkedIn que precisam ser ajustados para o LinkedIn ficar atrativo. Acho que um dos pontos que a gente pode falar é sobre a headline, que tem as palavras-chave, igual a gente estava falando, mas também aquela seção do sobre, né, cara? De você poder se inscrever e que, inclusive, a IA também pode ajudar bastante a preencher também esses campos, né? Exatamente. O headline é fundamental. Se você está procurando uma vaga específica, você pesquisa o nome das vagas, seja em inglês ou português, e coloca exatamente na sua headline o nome da vaga. Não coloca "sou especialista em banco de dados Oracle com conhecimento SQL". Cara, isso você está descrevendo isso, não é na headline, você vai botar isso no about, no sobre. A Muito primeira bom. coisa é essa, alinha a headline para ficar com as keywords da vaga que você quer E eu acho que uma dor muito começar. grande de quem muitas vezes está buscando a primeira vaga, Bissoli, não tem experiência para eu colocar no LinkedIn, o que que eu faço, né? Eu acho que ter um portfólio também, começar a publicar aquilo que você sabe resolver, de simulação de projetos também pode ser muito interessante, né? Sim, tá aí o Kaggle, o Kaggle.com, que é que tem vários datasets, você pode baixar qualquer tipo de dataset e você pode, por exemplo, fazer um post no LinkedIn que você fez um dashboard no seu portfólio e coloca isso como portfólio. Cara, porque você tem que entender o seguinte, todo mundo começa do zero. Eu, Guilherme, nós começamos do zero. Alguém tem que alguma forma você tem que achar de sair do zero. E uma dessas formas é fazer o seu portfólio e mostrar o seu portfólio. Não precisa ser de cliente. Você pode realmente fazer um portfólio e colocar online. Pedir até ajuda, né, Guilherme? Aquela parte do herói. Fala assim, cara, estou com dificuldade em fazer tal coisa. Alguém consegue me ajudar? Sempre tem gente que ajuda, cara, entendeu? E aí o seu post pode até pegar tração, o recrutador vê que você teve iniciativa e te contratar, por exemplo. Cara, totalmente. Agora, Bissoli, tem alguns erros comuns também de quem usa IA. Muitas vezes copiar e colar textos prontos pode ser um tiro no pé também, né? Ah, cara, isso é o que eu mais vejo, inclusive eu vejo tanta coisa ruim que no próprio about o cara coloca até, a própria IA falando: "Ó, você gostaria de fazer tal coisa?". O cara copia e cola até o que que a IA perguntou, entendeu. Então assim, isso é realmente ruim, você tem que utilizar a IA para te ajudar e acelerar o seu resultado. Não é para utilizar como muleta, cara. Eu já falei aqui, o Guilherme também várias vezes. Não é para copiar e colar. Você tem que analisar o que tá bom, o que tá ruim e adaptar com o seu estilo de escrita, entende? Totalmente.
É isso. Porque assim como você está copiando e colando, a IA também identifica que aquilo foi feito com IA e pode descartar você logo de cara, tá? Cara, totalmente. Muito bom, Bissoli. Outro erro, cara, que eu vejo que é muito comum, né? Ficar se aplicando sem ter um perfil que combina ali com aquela vaga, né, cara? Às vezes pode ser um erro também gigante, né? Isso daí é um dos principais erros que eu vejo. Eu consigo, às vezes eu vejo a pessoa aplicando, eu vou lá, tento ajudar, às vezes eu mando até DM para a pessoa para ver se tem interesse em ajudar, mesmo de forma gratuita, e você vê que o perfil da pessoa é completamente diferente para a vaga que ela está aplicando, entendeu? Então, realmente, sem fazer um job match fica bem complicado, tá? Você pode aplicar muitas vezes e ter zero de retorno. Cara, total, total. Agora, Bissoli, vamos lá, aplicações práticas. Como que a gente pode utilizar aí uma skill do Cloud Code para construir esse job match aí, cara, das vagas? A parte do Job Match você basicamente funciona da seguinte forma: você tem como entrada o PDF, o seu CV que você pode baixar lá diretamente do LinkedIn, que tem lá toda a estrutura, e aí você vai numa vaga que você quer dentro do LinkedIn, você copia a vaga e você salva num TXT, por exemplo, vaga.txt. E aí, no Cloud, você pode, ou via Cloud Code, você iniciar uma skill e explicar desculpa, Guilherme. Peraí que eu perdi a voz. Tranquilo. E aí você explicar da seguinte forma: eu quero fazer um job match e eu quero que o meu perfil esteja pelo menos alinhado 85% da vaga que eu quero aplicar. E a partir daí, o Cloud Code ele vai montar uma skill para você, e a Uhum. partir daí ele vai fazer toda a lógica, e à medida que você vai aplicando, ele vai melhorando o seu percentual. É assim que funciona. Tá? Pessoal, quem ficar aqui até o final, a gente vai conseguir, inclusive, liberar para vocês essa skill do Cloud Code para você já conseguir entender como que você pode melhorar ali o seu LinkedIn utilizando a inteligência artificial. E você vai ver o quanto que uma skill bem montada, né, Bissoli, a gente consegue ter uma boa análise ali do que está errado, do que está certo e do que precisa ser ajustado de fato na prática, né? Sim, exatamente. E a skill é um processo vivo, né? Você pode ir melhorando ao longo do tempo. Você pode adicionar mais informações na skill, entre outras coisas, para deixar bem alinhado. O que eu não recomendo é justamente você simplesmente sair aplicando do nada. Isso é uma coisa realmente bem ruim. Cara, muito bom. Pessoal, tem muita vaga, mas é muito importante que você, de fato, esteja preparado. Então, muito cuidado em ter um LinkedIn copiando textos prontos, parecer robótico, fazendo publicações utilizando o IA ali todas as semanas, que dá para você ver, cara, que não é um humano postando aquilo ali. Isso pode pegar muito mal também, né, pessoal? Eu vejo que muitas pessoas querem publicar ali no LinkedIn por publicar, simplesmente copia e cola o que a IA está postando, né? E acha que é um portfólio, né? Não só isso, além de fazer isso, simplesmente copiar e colar post de outras pessoas. Seja original, cara. Faça o seu post, entendeu? Isso realmente, porque assim como você está fazendo um post, os recrutadores também eles estão olhando, e às vezes o recrutador ele gosta do seu perfil, ele vai começar a te investigar, vai olhar, vai ver os posts que você curte, os posts que você faz, os comentários que você faz. E às vezes um comentário agressivo pode te eliminar, porque é a sua Totalmente. vitrine, né, cara? Totalmente. Pessoal, aproveitem realmente que esse tipo de conteúdo pode fazer muita diferença para você entender onde você está errando, o que você não deve estar cometendo de erro e o que você precisa fazer de ação estratégica para que realmente você comece a ficar atrativo. E isso, de fato, é o que pode fazer com que, ao invés de você ser ignorado aí por todas as vagas que você está se aplicando ultimamente, você comece a ser chamado e comece a ser um cara atrativo, né? Porque muitas vezes você pode estar invisível simplesmente porque você não está conseguindo dar esse match aí com aquilo que as vagas estão pedindo, estão precisando.
E muitas vezes é um ponto cego, né, Bissoli? É um ponto cego que a pessoa não consegue enxergar porque não tem ninguém para dar esse feedback. E muitas vezes uma IA, tendo uma skill aí, pode já ajudar, inclusive, a ter esse feedback, né? Sim, e uma coisa importante também, quando você for fazer o job match, provavelmente a inteligência artificial vai falar assim: ó, essa vaga pede experiência, por exemplo, com banco de dados Oracle ou Python. E aí, de uma hora para outra, você não vai ser especialista em Oracle, ok. Só que você tem que analisar o seguinte: se de 10 pré-requisitos você não tem apenas um, ok, você, digamos, tá apto a prosseguir com aquela vaga. Agora de 10, você não tem 9, cara, já tá um sinal aí o que que você precisa aprender. Então vamos supor que de 10 vagas, de todas as 10, 9 dos pré-requisitos você não tem. Então tá aí um ponto que você tem que se qualificar, se capacitar, entendeu? Não é Muito para bom. simplesmente, essa vaga não é para mim, não vou aplicar. Mas aí, se justamente todas as vagas é o que você precisa aprender para evoluir, você precisa de uma sequência, né, de evolução. Então você tem que ficar esperto nisso também. Pessoal, se você quer receber essa skill, aqui embaixo nos comentários a gente vai deixar um formulário. Você vai colocar ali, simplesmente preencher uma pesquisa sobre o que você achou desse vídeo e no final você vai ter o link para receber ali o download dessa skill para você testar, colocar a mão na massa. Ela funciona no cloud ou funciona em outras IAs também, ô Bissoli? Até dá uma instrução aí pro pessoal. Você pode, por exemplo, utilizar um assistente no GPT para isso também, pode, criar uma gema no Gemini também. Eu estou utilizando o Cloud Code, porque eu uso muito, eu gosto bastante do Opus, mas aí fica a seu critério. Inclusive, você pode transformar essa skill num site, por exemplo, deixar lá online para você fazer do jeito que você quiser, Que tá? legal, que legal. Bissoli, mais algum tema aí que você queira acrescentar sobre essa parte de melhorar o seu LinkedIn utilizando o IA? Não, cara, eu acho que o recado principal é: não entre em desespero e saia aplicando sem o seu perfil estar de acordo. Você só vai queimar cartucho. Cada vez que você aplica é um cartucho queimado, tá? Totalmente. Entenda, abaixa lá essa skill depois, eh, instala a skill, faça toda a parte de comparação e faça depois a aplicação com a skill, com o job match ok, e depois você avalia se você está tendo resultado ou não, porque a cada não resultado, digamos assim, você pode melhorar a skill ainda mais. Eu vou te dar digamos, um template de skill, de job match, e aí você vai melhorando como você quiser, tá? Muito bom. Pessoal, não adianta nada também o seu LinkedIn ficar bom, você começar a ser chamado para as entrevistas e chegar lá na entrevista você não sabe executar nada na prática e não domina as ferramentas de análise de dados com IA. Por isso a gente tem feito algumas masterclasses todos os meses que a gente aborda um pouquinho de prática e mão na massa. Aqui a gente dá o conceito, aqui a gente conversa, aqui a gente dá várias dicas importantes, mas lá na masterclass a gente consegue aprofundar com prática e mão na massa, né, Bissoli? Que para a próxima etapa é o que importa, né? É, é aquilo que a gente sempre fala, você também precisa ter uma sequência de aprendizado, caso você não tenha uma determinada skill de qualificação para você poder se qualificar e melhorar cada vez mais profissionalmente. Show de bola. Então, se você tem interesse, aqui na descrição desse vídeo, pessoal, a gente vai deixar o link também para você se cadastrar na próxima Masterclass, para que você realmente consiga também aprofundar nessa prática, ter a segurança de fazer uma entrevista técnica e o principal, ter a segurança de estar à frente de projetos de análise de dados com o IA, que está mudando o jogo realmente da parte de dados. E a gente tem visto, né, o quanto que a área de dados em si tem sido tão importante e fundamental na era da inteligência artificial. Mais algum ponto aí, Bissoli, para a gente poder fechar esse bate-papo? O último ponto é, caso isso é opcional, mas é bacana você também fazer, depois que você criar a skill, você pode, por exemplo, pedir para a inteligência artificial, com base na skill, o que que teria de perguntas que os recrutadores mais fazem para eu poder ficar preparado. Então, são duas coisas, você pode utilizar a skill para fazer o job match e também, posteriormente, para utilizar como perguntas mais, que digamos, que os recrutadores mais fazem para você se preparar. Também é uma dica interessante aí para você levar dessa Caramba, live. muito bom. Pessoal, então é isso. Fiquem ligados aqui no nosso canal da
Empíria Data, porque todas as semanas tem vídeos novos, habilite as notificações, manda aqui para aquele amigo que está com o LinkedIn, cara, que está precisando ser ajustado, que nunca utiliza o IA ali para analisar o seu LinkedIn, porque com certeza esse vídeo pode estar ajudando outras pessoas. E sigam aqui os nossos conteúdos, se você quiser realmente aprofundar na nossa metodologia, participe da Masterclass, porque com certeza lá a gente vai conseguir te ajudar bastante a evoluir nessa parte de análise de dados com IA. Fechamos então, Bissoli, por hoje? Fechamos, Guilherme. Então fechamos, cara. Sempre bom falar contigo, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.